Bom dia, hoje é 15 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, ou muito provavelmente boa tarde, pois sim, este podcast está atrasado e a razão é essa aí mesmo que vocês estão ouvindo. Eu tô praticamente sem voz. E aí, ontem eu tava sem voz, agora eu tenho um pouquinho de voz. Então a gente vai usar esse último gás da minha voz para passar as notícias para vocês. E já vamos aqui com uma quentíssima, já que Wilson Ferreira Jr., o CEO da Eletrobras, renunciou ao cargo cerca de um ano depois dele assumir o comando da empresa. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira e nós vamos falar tudo sobre isso. A gente também vai falar sobre o que esperar dos próximos dados da economia da China e como ficou o mercado argentino um dia após as eleições primárias por lá. Ainda uma última notícia que provavelmente é de extremo interesse para você: cresce a demanda de ultra-ricos por jatinhos no Brasil, com vendas disparando em 2023. Não esquece de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no podcast e ativar as notificações para você ser a primeira pessoa a saber quando eu estiver afônica. Vamos às notícias. O executivo Wilson Ferreira Jr. renunciou ao cargo de CEO da Eletrobras cerca de um ano depois de reassumir o comando da companhia. A decisão foi anunciada na noite de segunda-feira. Ele alegou questões pessoais ao conselho de administração da empresa, que nomeou Ivan Monteiro como seu sucessor. O Monteiro fez carreira no Banco do Brasil, onde chegou à vice-presidência de Finanças em 2009, durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se você lembra ou se você era vivo em 2018, durante a greve dos caminhoneiros, mas o Ivan Monteiro foi quem assumiu a presidência da Petrobras quando o Pedro Parente renunciou em meio à greve. A troca de presidência na Eletrobras acontece alguns meses após a privatização. Wilson Ferreira comandou a estratégia que preparou a empresa para a privatização, com corte de custos e vendas de ativos. Se você acha que a minha voz está ruim, espere para ver os dados da economia chinesa. A recuperação econômica por lá está sendo prejudicada por uma piora no declínio do setor imobiliário, e os dados mais recentes provavelmente não devem mostrar sinais de um aumento no crescimento. A produção industrial do país avançou 3,7% em comparação à expectativa de 4,4%, enquanto as vendas no varejo ficaram também aquém do esperado, com uma alta de 2,5%, e a taxa de desemprego se manteve estável. Além do investimento imobiliário por lá, que continua a diminuir, grandes áreas do país também foram afetadas por fortes chuvas e inundações, que prejudicaram a atividade de construção no mês passado. Esses dados fracos colocam pressão sobre Pequim para adicionar mais estímulos monetários ou fiscais, após uma resposta relativamente contida por parte das autoridades até o momento. Economistas afirmam, no entanto, que um yuan fraco e altos níveis de dívida impedem as autoridades de adotar medidas mais enérgicas, e é provável que os estímulos desse ano fiquem aquém das medidas adotadas durante desacelerações anteriores. Pois ainda falando em China, a Tesla reduziu os preços novamente no país, levando as ações do setor automobilístico a despencar devido a preocupações de que essa medida reacena uma guerra de preços que tinha mostrado sinais de enfraquecimento. Os cortes seguem movimentos de marcas locais de lá, competidoras da Tesla, que reduziram preços em até 37 mil yuans na semana passada. A Tesla iniciou a guerra de preços com uma rodada inicial de cortes no final do ano passado, o que tornou alguns dos seus modelos quase 50% mais baratos do que nos Estados Unidos e na Europa. As ações da fabricante caíram até 2% nas negociações dos Estados Unidos, enquanto a fabricante de automóveis mais vendidas na China, BYD, caiu até 9% em Hong Kong. A concorrência de preços tem sido e vai continuar sendo um tema recorrente no mercado automobilístico da China, à medida que mais competidores entram por lá. A Tesla está tentando manter o volume de vendas após as vendas de julho mostrarem uma desaceleração, sem novos modelos para atrair os compradores chineses. As remessas da montadora na sua fábrica na China caíram 31% em julho, para o nível mais baixo desse ano. A fabricante anunciou no mês passado que a produção global diminuiria no terceiro trimestre devido a interrupções para realizar atualizações na fábrica. A Argentina desvalorizou o peso oficial em cerca de 18%, num reconhecimento por parte do governo de que as suas opções para defender uma taxa de câmbio insustentável agora esgotaram, diante da diminuição das reservas após uma pesada derrota eleitoral no domingo. O peso vai ser negociado a 350 por dólar, em comparação com o nível de 287 pesos no fechamento da sexta-feira, segundo um funcionário do Banco Central na segunda. O Banco Central também vai aumentar a taxa de juros-chave para 118%, em comparação com os atuais 97%.
Essa decisão da administração do presidente Alberto Fernandes acontece após anos tentando evitar a desvalorização da moeda, o que provavelmente vai aumentar a inflação e adicionar volatilidade política antes das eleições presidenciais de 22 de outubro. As reservas internacionais da Argentina estão no seu nível mais baixo em 17 anos, deixando os formuladores de política sem recursos para defender os níveis do peso oficial. Essas mudanças vêm após a vitória do candidato Javier Milei em uma eleição primária importante no domingo, com a coalizão governista peronista ficando em terceiro lugar, atrás da oposição mais favorável aos negócios. O candidato do governo, o ministro da Economia Sérgio Massa, agora vai ter um caminho ainda difícil para se qualificar para o segundo turno com a desvalorização dessa segunda-feira, dado o impacto impopular sobre os consumidores argentinos. A Argentina desvalorizou o peso oficial em cerca de 18%, num reconhecimento por parte do governo de que as suas opções para defender uma taxa de câmbio insustentável agora esgotaram diante da diminuição das reservas após uma pesada derrota eleitoral no domingo. O peso vai ser negociado a 350 por dólar, em comparação com o nível de 287 pesos no fechamento da sexta-feira, segundo um funcionário do Banco Central na segunda. O Banco Central também vai aumentar a taxa de juros-chave para 118%, em comparação com os atuais 97%. Essa decisão da administração do presidente Alberto Fernandes acontece após anos tentando evitar a desvalorização da moeda, o que provavelmente vai aumentar a inflação e adicionar volatilidade política antes das eleições presidenciais de 22 de outubro. As reservas internacionais da Argentina estão no seu nível mais baixo em 17 anos, deixando os formuladores de política sem recursos para defender os níveis do peso oficial. Essas mudanças vêm após a vitória do candidato Javier Milei em uma eleição primária importante no domingo, com a coalizão governista peronista ficando em terceiro lugar, atrás da oposição mais favorável aos negócios. O candidato do governo, o ministro da Economia Sérgio Massa, agora vai ter um caminho ainda difícil para se qualificar para o segundo turno com a desvalorização dessa segunda-feira, dado o impacto impopular sobre os consumidores argentinos. Agora, passando de carros elétricos para jetinhos, também seguindo a temática de que não para de passar avião na minha cabeça neste momento, fazendo com que eu tenha que interromper mais uma vez o podcast, a busca de ultra-ricos por aeronaves privadas com maior autonomia de voo, que possam levar a família e os amigos de cidades da região sudeste para as praias do nordeste, tem impulsionado o mercado de jatinhos novos e seminovos no Brasil. Uma questão que nos interessa bastante, já que adoramos saber o que os ultra-ricos do Brasil estão fazendo. No primeiro semestre de 2023, o volume de transações de aeronaves novas no mercado doméstico foi de 45% maior em comparação ao mesmo período de 2019 antes da pandemia, enquanto o de seminovos disparou 120%. Isso segundo um levantamento da Líder Aviação, um dos principais players do segmento executivo. Uma fonte do setor, ouvida pela Bloomberg, que pediu anonimato ao comentar assuntos privados, diz que o mercado tem sido estimulado também por empresários em dificuldades financeiras que colocam as suas aeronaves à venda para levantar recursos e quitar dívidas com bancos e outros credores. O caso da Americanas, que tem os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira como acionistas de referência, é um exemplo indireto disso, já que a companhia, que está em recuperação judicial desde janeiro, revelou em março o plano de vender o seu jato Phenom 330, adquirido por 25 milhões de reais em 2014, para usar esse dinheiro no pagamento de credores. Essa aeronave da Americanas ainda não foi leiloada, pois os credores não aprovaram até aqui o plano de recuperação judicial da empresa. Em 2022, o volume de transações de aeronaves novas e seminovas pela Líder chegou a 80 milhões de dólares. Para 2023, a expectativa é alcançar um volume de 120 milhões de dólares, ou 50% a mais. Esse quadro de crescimento da aviação executiva no país se refletiu na edição deste ano da Labácia, o principal evento do segmento na América Latina que aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Entre as novidades foram apresentadas o Honda Jet Elite 2, o jato mais recente lançado pela Honda Aircraft e pela primeira vez exibido no Brasil. O modelo, avaliado em 7 milhões de dólares, ou aproximadamente 34 milhões de reais, foi apresentado ao mercado em outubro do ano passado nos Estados Unidos. Segundo o diretor de vendas de aeronaves da Líder Aviação, Anderson Markowitz, o jato tem sido demandado no mercado em razão do seu alcance e do consumo de combustível considerado mais eficiente. Outra demanda de serviços em alta entre os ultra-ricos é a instalação de internet nos jatinhos para poderem imitar as cenas de Succession. Segundo a Líder, empresários executivos usam cada vez mais as aeronaves em deslocamentos a trabalho e pedem cobertura global com a redução dos chamados pontos cegos. Então é isso, eu vou parar de falar antes que eu fique sem voz novamente. Agradeço a todos pela audiência e paciência. Se tudo der certo amanhã, a gente tá com uma voz aí nos trinks, com muitas notícias assim para serem compartilhadas do mercado financeiro.
Volto também a ler os comentários de vocês, pois estamos aqui evitando um pouco disso aí. Esqueci a palavra. Improviso, lembrei. Estamos evitando o improviso porque o improviso me faz falar mais. E estamos precisando poupar a voz. Então, agradeço a todos e informo a todos os ouvintes cariocas que estou presa na cidade de vocês desde ontem, porque não parou de chover. 1 minuto. Não para de chover. Eu tô presa aqui. Aí talvez eu vou morar aqui. Então, se alguém tiver uma casa aí pra me oferecer, vou aceitar. Porque, apesar de passarem aviões na minha cabeça, o meu avião não quis passar ontem. Então, em algum momento eu chego em casa. Não que isso diga respeito a qualquer um de vocês que tá me ouvindo, mas gostaria de compartilhar essa informação, já que estamos aí todos os dias juntos. Grande abraço, até amanhã.